Bom dia! Hoje é assim que eu vou corrigir sua atividade. A gente tem aqui esse formulário sobre aquele tema da aula de hoje, que é infográfico. Então, na aula a gente aprendeu o que é um infográfico, onde eles aparecem, por que que eles são produzidos hoje em dia, qual a importância deles. A gente viu que existe infográfico estático e infográfico animado. E aí, essa atividade de hoje vai testar os nossos conhecimentos sobre o tema. A primeira questão é o seu nome, que você precisa responder aí. Responda sempre o seu nome com algum sobrenome, porque você tem muitos colegas, às vezes, na turma que têm o mesmo nome que você. Aí, se você é Gustavo, por exemplo, coloca lá o seu sobrenome também, Maria Eduardo, coloque o sobrenome, porque esses nomes geralmente têm muitos colegas na turma com o mesmo nome, tá? Depois você vai escolher aqui a sua turma, preste atenção nisso também, escolha direitinho, tem gente escolhendo a turma errada. E agora a gente tem o exercício mesmo. Aqui a gente vai analisar nessa atividade esse infográfico, que é um infográfico estático. A gente aprendeu a diferença do estático para o animado. Esse aqui é um estático. Esse infográfico tem também naquele livro do A Prova Brasil, que eu perguntei para vocês na semana passada se vocês tinham pego lá na escola. Se você pegou esse livro, pode abrir lá na lição 3, que esse infográfico está lá. E lá é mais fácil de ler do que aqui na tela, né? Então essas letrinhas pequenininhas ficam mais fáceis de ler lá no livro, tá bom? Mas eu vou ajudar aqui vocês. A gente tem, então, essa informação aqui, primeiramente, o título e o subtítulo, dizendo que a água que a gente gasta por dia é de 7.887 litros. E embaixo vem escrito: esqueça os 2 litros que você deve beber diariamente. A nossa real necessidade de água é milhares de vezes maior. Então, esse aqui é o nosso título e subtítulo. Embaixo, a gente tem uns desenhozinhos aqui de algumas coisas que a gente consome durante o dia, como calça jeans, par de sapato, ida ao supermercado, computador, camiseta de algodão, televisão. Aí ele diz pra gente quanto que cada um desses produtos consome de água. A gente não gasta água só quando a gente está bebendo água ou lavando alguma coisa. A gente gasta água também quando consome essas coisas, porque é utilizado muitos e muitos litros de água para produzir esses objetos aqui. Aqui a gente tem essa parte central, que já já vou explicar para vocês o que é, e aqui algumas informações sobre o consumo de água no Brasil e no mundo. Esse é o nosso infográfico, então. Vamos às questões. A primeira questão é: leia o título e o subtítulo do infográfico. Qual é o tema dele, então? O título e o subtítulo, como eu já disse, é esse aqui, ó. O título é esse: a água que você usa por dia, 7.887 litros. E o subtítulo é: esqueça os 2 litros que você precisa beber diariamente. A nossa consumo de água, a nossa real necessidade de água é milhares de vezes maior. Então, aqui temos o título e aqui temos o subtítulo. Lendo esses dois, qual é o tema que a gente vê? Fácil, né, galera? O tema do infográfico é o consumo de água. Então, essa aqui seria a resposta correta. Claro, se você tiver colocado só. Morreu. Se você tiver colocado. Se você tiver colocado só água, só consumo de água, eu também vou aceitar como certa, tá? A segunda questão é essa daqui, ó. Desculpa as interrupções, galera. A questão número 2, ela é essa daqui. Que recursos gráficos o gráfico utiliza para reforçar o tema abordado? Recursos gráficos são desenhos, imagens, gráficos, tabelas, cores, texto escrito, tudo isso são recursos gráficos, tá? Então, quais são os recursos gráficos que a gente viu aqui neste nosso infográfico de hoje? Os recursos gráficos são, primeiramente, o texto escrito, é óbvio, né? Tem muita coisa escrita aí. Desenhos, muitos desenhos foram utilizados. Olha só aqui, por exemplo, esse desenho da calça jeans, esse desenho do computador, da camiseta. Aqui nessa coisa central aqui também a gente tem vários desenhos, então muitos desenhos foram utilizados. Depois, gráficos. Olha aqui, por exemplo, desse lado. O consumo de água por dia no mundo. Isso é um gráfico. Esse aqui também, consumo de água no Brasil, no mundo. Isso também é um consumo de água no Brasil, também é um gráfico. Então, a gente já viu texto escrito, desenho, gráfico
E cores, olha as cores aqui também. Tem várias tonalidades, não tá tudo de uma cor só. É tudo azul, mas tem vários tons de azul aqui. Então, essas cores que foram usadas aqui, principalmente nessa parte central, elas também são importantes para a composição do nosso infográfico. Então, a gente pode dizer que a gente tem 4 elementos gráficos aqui: o texto escrito, os desenhos, os gráficos e as cores. Terceira questão. No título e no subtítulo do infográfico, que palavra faz referência ao leitor? A gente já viu quais são os títulos e os subtítulos, esses aqui, ó. E que palavra faz referência ao leitor? A palavra você, que aparece aqui, ó, 2 vezes. A água que você usa por dia e depois esqueça os litros que você. Essas 2 palavrinhas, você, é que fazem referência ao leitor, como se a pessoa que escreveu o infográfico estivesse dialogando com você, né? Falando: olha, fulano, esquece o número de litros de águas que você precisa consumir por dia. Você, fulano, precisa de muito mais do que isso. Então, essa palavrinha que faz referência ao leitor é você. A próxima questão, ela é uma questão objetiva. Aí aqui a pergunta é: qual é a finalidade do infográfico apresentado? É de vender um produto? Não. Infográficos podem ser usados para a venda de produtos, mas não é o caso desse infográfico aqui. Depois, transmitir visualmente de forma clara e objetiva uma informação? Sim, esse é o objetivo desse infográfico. Ele quer transmitir para a gente de uma maneira visual, de uma maneira clara, que a gente consegue entender muito bem essa questão aqui do nosso consumo de água. Ele quer ilustrar para a gente, por meio desse desenho aqui, como que a gente faz para consumir essa quantidade absurda de água aqui por dia. Então, a resposta correta é essa segunda aí. Mas vamos continuar. Apresentar uma informação de forma indireta? Não, não tem nada de indireto. Sempre que a gente for falar de infográfico, é sempre de forma direta. É sempre aqui, ó, forma clara, objetiva. Nada de indireto, não. E depois, estimular o consumo de água? Não, né? Não está tentando estimular, muito pelo contrário, está tentando mostrar para a gente que a quantidade de água que a gente usa por dia é absurda, é uma quantidade enorme e que está acima dos padrões que a gente deveria consumir de verdade. Então, a resposta correta é essa aqui, ó. Transmitir visualmente, de forma clara e objetiva, uma informação. Próxima questão. Por que o recorte abaixo aparece em destaque no infográfico? Se você olhar aqui, para o nosso infográfico de novo, a maior parte é essa daqui. E eu ainda não expliquei, né? Eu disse que ia explicar para vocês, então, o que, que é isso daqui. Isso daqui é o gasto de água em 12 horas, do momento que você acorda, ele coloca aqui, ó, 8 horas da manhã, do momento que você acorda, até 8 horas da noite, momento que você vai dormir. Então, isso aqui funciona como um relógio, ó. Você acorda, aí você faz essas atividades, é como se fossem os ponteiros do relógio. Até o final do dia, que seria 8 horas, quando você vai dormir. E aí ele fala pra gente qual a quantidade de água a gente gasta em cada uma das atividades que a gente faz diariamente. Então, quando você acorda, você vai no banheiro da descarga, gasta água. Você escova o dente, gasta água. Toma banho, toma café da manhã. Tudo isso tem um gasto enorme de água. E aí, no decorrer do dia também, cada coisa que você come, o carro onde você anda, a a comida que você come, as coisas que você utiliza, que você lava, né, você toma banho, você lava a louça, você limpa a casa, tudo isso faz um gasto de água. E somados, então, quando a gente olha para o nosso consumo, tudo isso daqui que a gente faz no dia, somados, dá essa quantidade aqui: 7.887 litros de água consumidos durante o dia. Então, a questão era: por que que essa parte aqui aparece em destaque? Por que que ela é a maior parte aí? A resposta correta seria: porque é essa parte que chama mais a atenção, pois ela mostra como gastamos 7.887 litros de água em atividades simples do dia a dia. Então, esse aqui
esse recorte é o mais importante da matéria, é o mais importante do infográfico, porque é ele que vai mostrar, provar para a gente que a gente consegue consumir essa quantidade enorme de água apenas com atividades simples do dia a dia, por isso que ele vem em destaque. Depois, próxima questão. No trecho, esqueça os 2 litros de água que você deve beber diariamente. A nossa real necessidade de água é milhares de vezes maior. Os parentes são usados para apresentar. Então, os parênteses são esses aqui, ó. Esse aqui e quando fecha aqui, esse daqui. Para que servem esses parênteses aqui no texto? Para apresentar o significado de uma sigla? Não, a gente não tem nenhuma sigla aqui antes que precise de um significado. Para dar uma informação complementar? Sim, então essa segunda é a nossa resposta certa. Esses parênteses estão aí para dar uma informação complementar. É para apresentar uma forma alternativa de leitura de uma palavra? Também não. Uma informação bibliográfica? Também não. Ele está aí para dar uma informação complementar. A segunda é a resposta certa. E a nossa última questão é: que informações são transmitidas por essa parte do infográfico? Então, naquela parte lá que tem aqueles gráficos falando sobre o consumo de água no mundo. As informações que eles dão é que o consumo médio é o consumo médio de água em diferentes países do mundo. Então, ele vai falar qual país gasta mais, qual país gasta menos, e pega alguns países ali do planeta Terra e fala quanto que cada um consome de água. Beleza? Terminada a atividade, é só enviar. Depois que enviou a atividade, não esqueça de voltar lá na plataforma e me devolver essa atividade, né? Em colocar lá, devolver para o professor, porque eu preciso corrigir e dar a nota aqui, tá bom? É isso, galera. Valeu!